Olá, boa tarde. Deixa eu ver. Olá, boa tarde. Vamos ver quem tá aqui consegue me ouvir. Aguardar mais um pouquinho. Eu vou começar aqui falando. Não sei se o áudio tá bom, mas aí conforme for, se o áudio não estiver muito legal, aí vocês vão me falando e a gente vê aqui, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer quem pôde aqui despender uns minutinhos para vir aqui acompanhar dessa primeira live comigo. E quem não pôde, por qualquer motivo, de trabalho ou algum outro compromisso, né, que não possa estar aqui agora, o vídeo vai ficar gravado e vai ficar disponível tanto aqui no Facebook como no canal do YouTube para poder assistir depois quem tiver interesse, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou médica veterinária, atendo já há muitos anos nas especialidades de oncologia e de nutrição, e também sou facilitadora de constelação familiar, né? E por conta da minha profissão, né, do meu dia a dia, muitas pessoas acabam me procurando justamente para facilitar constelações e para tirar dúvidas, né, de questões relacionadas aos animais. Né? Poxa, mas você faz constelação de pet, constelação de gato, de cachorro, como que funciona isso, né? E de tanto perguntar, enfim, tem alguns vídeos no YouTube, tem alguns vídeos em outros canais, no meu site também, mas alguns textos, mas aí eu acabei decidindo por fazer algumas lives, planejei algumas com assuntos pertinentes, né, com algumas questões pertinentes a esse assunto, para poder justamente trazer para vocês, para todo mundo que tiver esse interesse, como que funciona, né? Que história é essa de constelação com gato e cachorro, como que isso funciona. Então, assim, para começar, eu vou começar do começo, né? Falando o que é a constelação. E constelação, na verdade, é algo que a gente pode falar, ler livros, procurar vídeos, mas de maneira geral, a gente só consegue de fato compreender quando a gente participa de uma. Né? Quando assiste, dá pra gente entender, né? Ter uma ideia do que está acontecendo, mas, assim, basicamente, quando você participa de uma constelação, aí você pode realmente falar, agora eu estou entendendo. Agora toda aquela teoria, todo aquele blá blá blá, tudo aquilo que eu vi nos livros ou que as pessoas foram falando, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, assim, eu vou começar falando sobre as bases, né, da constelação familiar, das ordens do amor, como que a técnica funciona, para depois falar como que os animais entram nessa história toda. Tá? Então, são muitas informações, não vai dar tempo de eu falar tudo, né, em uma live de 1 hora só, então por isso que vou deixar me planejei, na verdade, já para fazer umas 3 ou 4, né, nas próximas semanas, então vou dar uma introdução agora e mais para frente, na semana que vem eu continuo o assunto, na outra semana eu continuo o assunto, então dependendo aí do interesse, dos comentários que eu receber, eu vou falando. Vou segurar aqui. Então, assim, primeiro, o que é constelação? Né? Então, constelação familiar é uma técnica que foi sistematizada por um alemão de nome Bert Hellinger, que faleceu agora em 2019, 93, com 94 anos de idade. E é uma técnica que basicamente busca o quê? Ela busca procurar desordens
nos nossos sistemas e indicar caminhos para que essas desordens possam ser colocadas novamente em ordem, né? Então, basicamente, a constelação é isso, né? Se eu fosse resumir a constelação familiar, basicamente é isso. Tipo, tá, você falou e eu continuo sem entender nada do que você falou. Calma aí que eu chego lá. Como eu falei, né? Dei aqui a definição muito bem resumida, então vou falar primeiramente de sistema, né? Se eu falei que elas são uma técnica para identificar desordens no nosso sistema, então o que são esses sistemas, né? De que sistemas você está falando? Bom, diante dos estudos, né, do Bert ao longo dos anos e outros também, foram identificados que nós vivemos em sistemas, que na verdade são relações que nós temos, ligações energéticas que nós temos com um grupo de pessoas e que interfere diretamente na nossa vida, né? O que um acaba fazendo interfere diretamente no que o outro acaba fazendo. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, o primeiro sistema onde nós somos inseridos e que é o mais importante é o nosso sistema familiar, onde a gente nasce, né? Então, ainda hoje, onde nós, né, nesse planeta que nós vivemos, né, ainda precisa de um homem e de uma mulher para que um ser seja gerado, né, ou um óvulo e um espermatozoide para que um ser seja gerado. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, independente de conhecermos uns aos outros ou não, podemos dizer com absoluta certeza que nós temos um pai e uma mãe. Biológico, né? Biologicamente temos um pai e uma mãe, que também tem um pai e uma mãe, e que também teve um pai e uma mãe, né? Então, o nosso sistema familiar, ele é composto primariamente de nós, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos os que vieram antes de nós. Junto conosco, primos, tios, irmãos, sobrinhos, né? As pessoas que estão nesse momento aqui junto conosco. E para frente, né? Nossos filhos, netos, bisnetos, enfim. Então, as pessoas que fazem parte da nossa família, elas fazem parte do nosso sistema familiar. E isso tem uma ligação direta, né? Com todos nós, mesmo independente da gente conhecer as outras pessoas da família ou não. Nós temos outros sistemas também, né? Nós somos inseridos em outros sistemas, por exemplo, o sistema de trabalho, né? Então, no local onde a gente trabalha, se você trabalha, por exemplo, uma empresa, aquela empresa ela tem um fundador, tem os sócios, os donos, os diretores, gerentes, funcionários, clientes, enfim, todas as pessoas que trabalham, já trabalharam e que fundaram a empresa, que continuam, né, nessa empresa, elas também fazem parte desse sistema, né? Assim como o sistema familiar, fazem parte desse sistema da empresa, que é onde trabalhamos, né? Onde é trabalhado nas constelações organizacionais, né? Então, é uma vertente da constelação, os mesmos princípios, as mesmas regras, né? Com algumas variações, mas ao invés de focar nas questões de família, é focado nas questões empresariais, organizacionais, né? Que também é uma área muito bacana. Constelação, antes de eu continuar, as regras, os princípios da constelação familiar são sempre os mesmos, né? Tem algumas variações dependendo do olhar, né, onde o assunto que está sendo falado, mas os princípios de sistemas, de campos mórficos, de ordens e desordens, eles são sempre os mesmos, né? O que muda, na verdade, é o olhar que a gente tem. Então, hoje, por exemplo, nós temos a constelação judicial, que antes era chamada de constelação judicial, hoje é chamada de direito sistêmico, que são constelações realizadas basicamente para tentar resolver conflitos de processos jurídicos, né? Então, um processo criminal, um processo civil, um processo de herança, enfim, qualquer situação que tenha uma questão jurídica, uma questão judicial que envolva advogados, promotores e todas as pessoas envolvidas nessa área, é olhada pelo olhar, né, sistêmico da constelação na chamada
Antes se falava constelação judicial, hoje já chama de direito sistêmico. Nós temos também a constelação pedagógica, né? Então, para crianças ou adultos, enfim, com problemas de aprendizado, né, alguma questão que envolva pedagogia, que envolva essa área, também tem o olhar da constelação, né, chamada constelação pedagógica. Constelação organizacional, né, como eu já comentei, para questões de trabalho, né, de empresa. Então, se tem algum problema no seu trabalho, a empresa não está indo bem ou estava indo bem e de repente começou a ter briga, começou a ter problemas sem razão, né? Às vezes você sabe o motivo, né? Uma mudança do país, enfim, uma crise generalizada, mas às vezes começa a ter situações que você fala, caramba, estava indo tudo bem, de repente desandou tudo, o que aconteceu, né? Então também pode ser olhado do ponto de vista da constelação judicial. Mas enfim, voltando, constelação judicial não, desculpa, do ponto de vista da constelação familiar, nesse caso chamada a constelação organizacional. Deixa eu só pôr o banquinho aqui, que tá ventando, pra ver se essa porta não fica batendo aqui em cima de mim. Pronto, então vamos lá. Bom, enfim, então falei dos sistemas, né, onde nós somos envolvidos, familiar, empresarial, enfim. E eu falei que a constelação é uma técnica que busca colocar em ordem, buscar as desordens e colocar em ordem. Mas que ordem é essa? Que desordem é essa? Né? E o que os animais têm a ver com tudo isso? Então, enfim, Bert Hellinger e outros, enfim, né, durante todos os anos de trabalho, eles observaram que todos os sistemas funcionam de acordo com algumas regras, que ele chamou de ordens do amor ou leis do amor. E que essas ordens ou essas leis, elas são independentes de qualquer coisa. Não depende de você acreditar ou não, não depende de religião, não depende de cultura, de local, de crença, não depende de nada. Elas simplesmente são ordens ou leis universais que existem no mundo inteiro. Né? Bert, acho que não tem um país no mundo que ele não tenha frequentado, dando cursos e falando sobre constelação e fazendo grupos de trabalho, de terapia, enfim, de aprendizado de constelação. E as mesmas leis, ele identificou que, independente do país, independente da cultura, da situação, da religião, independente de qualquer coisa, essas leis existiam e funcionavam da mesma forma. Então, eu vou falar rapidinho, né, só para entender que leis são essas, para poder falar como que os animais entram nessa história toda. Né? Eu não consigo, só uma coisa que eu não falei, eu não consigo, eu tô vendo rapidamente aqui os comentários, o chat aqui do lado, mas eu não consigo olhar, responder ao mesmo tempo, tudo. Então, se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser contar alguma situação que aconteceu, enfim, pode ir colocando aqui no chat, pode ir colocando aqui nos comentários, sem problema nenhum, que de tempos em tempos eu dou uma paradinha e vou olhar aqui. Tá bom? Então, assim, se perguntar alguma coisa e eu não responder de pronto, não é que eu tô ignorando, é que de repente eu não vi. Então, vamos lá. Então, vou falar das ordens do amor ou das leis do amor para falar como que os animais entram nessa história. Então, a primeira lei, a primeira ordem do amor, a primeira lei do amor, que foi identificada foi a lei do pertencimento, que diz que todos os que nasceram num sistema pertencem àquele sistema. Parece óbvio, né? A gente fala assim, tá, se eu nasci nessa família, eu pertenço a essa família. Né? Parece claro, parece óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. Quando que ocorre a desordem? A desordem ocorre quando tem uma exclusão. Né? Então, existem algumas situações de família em que algumas pessoas são excluídas do convívio. Então, de repente, alguma briga que aconteceu entre parentes, e aí agora as festas de fim de ano estão chegando, então você vai fazer uma festa, uma reunião na casa de alguém e não pode chamar tal pessoa porque fulano não se dá com ciclano, e aquela pessoa muitas vezes não é mais convidada para as festas, né, é excluída. Muitas vezes não se fala mais, nem que aquela pessoa existe, os famosos deserdados, né? Você não faz mais parte dessa família, você não é mais meu filho, ou meu pai, ou meu neto, enfim, você está deserdado, né? Isso ainda acontece bastante. Ou muitas vezes aquela pessoa cometeu um ato que para aquela família, para os valores daquela família,
não são aceitos, né? É um ato que não é aceito para os valores daquela família. Então, por exemplo, se a família é de pessoas que não aceitam crime, uma pessoa que comete um crime, um roubo, um assassinato, ou né, algo criminoso, ela não, muitas vezes ela é excluída da família. Né? Então você pergunta, às vezes, e aquele tio faz tempo que eu não vejo, como é que ele tá? Não, ele tá viajando, às vezes fala até que morreu, teve um acidente, morreu, tudo. Não, às vezes ele tá preso, tá numa penitenciária, mas para preservar a honra da família, ou às vezes para não passar vergonha, a pessoa fala que até que morreu, né? Hoje nem tanto, mas até alguns anos, isso acontecia muito também com problemas psiquiátricos, né? Então, crianças que nasciam com alguma deficiência ou algum problema psiquiátrico eram internadas em instituições, né, que cuidam dessas crianças e muitas vezes a família simplesmente não considerava mais. Vamos fingir que essa criança nunca nasceu, né? Excluía mesmo, né? Falava até para a família que morreu, né? Isso também é uma exclusão. E falando de crianças, né? Crianças que não nasceram, né? Então, independente do motivo, né? E na constelação não cabe julgamentos, não importa se foi, por exemplo, um aborto provocado ou um aborto espontâneo, mas as crianças que não nasceram, muitas vezes para preservar a dor daquela família, daquela mulher, enfim, de ter perdido aquela criança, não se fala naquilo, né? Até se fala, não, olha, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Passa uma borracha, põe uma pedra, vamos seguir a vida, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Mas aquela criança, ela faz parte daquela família. Ela foi gerada por algum tempo, ela existiu e ela precisa ser reconhecida como fazendo parte desse sistema familiar, né? Então, os não nascidos, né, ou os que faleceram cedo e que muitas vezes são excluídos da família, eles também são considerados como exclusões, né, como uma desordem de pertencimento. Já vou falar dos animais, aguenta aí, onde eles entram nisso daí. Segunda ordem seria a ordem da hierarquia, que também parece uma ordem meio óbvia, né? O que diz a lei da hierarquia? Ela diz que quem nasceu primeiro, vem primeiro. Numa família, por exemplo. Você fala, tá, óbvio, né? Meu pai nasceu antes de mim, meu avô antes dele, eu nasci antes da minha filha. Ok, quem nasceu primeiro, vem primeiro. Quando que ocorre a desordem? Né? Então, por exemplo, quando esses papéis são trocados. Né? Mas como assim? Como que eu vou trocar de papel com meu pai? Né? Então, um exemplo que a gente vê também bastante hoje em dia. Pessoas, por exemplo, de mais idade, que por qualquer motivo não podem mais se manter ou precisam de ajuda, uma ajuda física, uma ajuda financeira, e que o filho ou a filha tem condições, né, de ajudar, pagar um plano de saúde, pagar uma conta, ou às vezes até traz esse pai ou essa mãe para viver dentro de casa. Até aí não tem problema nenhum, né? Se você tem essa possibilidade de ajudar o seu pai, ajudar a sua mãe, é um ato de amor, né? Não tem nenhum problema. Aonde que ocorre a desordem? A desordem ocorre quando a relação entre pai e filha, mãe e filho, enfim, quando essa relação ela começa a trocar o papel. Então, por exemplo, se o pai mora na sua casa, de repente você existe, né? Isso a gente vê no dia a dia, começa a querer definir o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que ele pode vestir, o que ele não pode vestir, onde você vai? Não, eu vou ali na esquina falar com fulano, não gosto daquele fulano, você não vai falar com ele, não. Não, mas que hora que você volta? Que hora que você volta? Não, eu quero você aqui tal hora. São relações que acabam se invertendo. Quem é pai, quem é filho? Né? Porque o pai veio primeiro, então em constelação a gente tem essa fala, né? Você é grande, eu sou grande, você é pequeno. Perante o pai, a criança, o filho, independente de quantos anos ele tenha, ele é pequeno. Pequeno nesse sentido de hierarquia.
né? Ele veio primeiro, então ele tem o direito, ele é seu pai, ele ou sua mãe, enfim, ele tem o direito de decidir o que ele vai comer, o que ele vai vestir, aonde ele vai. Lógico, existem regras de convivência, mas que são definidas em comum acordo e não como uma imposição, né? Acontece muitas vezes também, por exemplo, quando tem um casal com filhos e que há uma separação, e às vezes o filho mais velho acaba assumindo por ser mais velho, por ter condições de trabalho, já trabalha ou pode trabalhar, então ele acaba também contribuindo financeiramente para casa e acaba ajudando essa mãe nessa organização e nessa nova dinâmica da família, o que também não tem problema nenhum. Aonde que ocorre o problema, qual a situação que ocorre o problema, né? Que ocorre essa desordem. Quando esse filho, de repente, sai do papel de filho e vem se colocar no papel de pai, né? De marido daquela mãe. Né? E ele faz isso muitas vezes quando ele define, não, isso você vai comprar, não, isso você não vai comprar, é meu dinheiro, eu estou trabalhando, então eu vou decidir, não, eu não quero que você compre isso, não quero que você saia desse jeito. Às vezes, se tem irmãos mais novos, ele começa a lidar com os irmãos mais novos como se ele fosse pai. Não, você não vai fazer isso que eu estou mandando, aqui quem manda sou eu. Né? Isso é uma desordem de hierarquia. Né? Apesar de ter a separação, o pai continua tendo o lugar de pai. E o filho, ele tem, perante aquela mãe, por mais que ele ajude financeiramente, ele continua sendo filho, né? E deve ficar nesse lugar de filho. E, em terceiro lugar, a terceira ordem, né? A terceira lei do amor é a lei do dar e receber. Né? Que eu acho que é uma das leis mais difíceis, né? Enquanto as duas primeiras são leis qualitativas, ou está no seu lugar ou não está no seu lugar. Né? Ou você pertence ou você não pertence. Né? A do dar e receber, ela é mais fluida porque ela é quantitativa. Né? E ela diz que ninguém dá mais do que tem e ninguém recebe o que não precisa, teoricamente. Né? Na teoria é muito fácil de falar. Então, dando um exemplo, quando que isso acontece, por exemplo, estava falando de relacionamento de casal. Isso acontece, por exemplo, quando dentro de um casal, independente de ser dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, um sente que dá mais do que o outro. E às vezes tem brigas em relação a isso. Né? Porque eu faço mais do que você, só eu que lavo a louça, eu que arrumo a cama, eu que faço o mercado, eu que não sei, e você não faz nada, você isso, você aquilo. Muitas vezes tem esse desequilíbrio entre um e outro. E às vezes a pessoa que está se doando, que sente que está dando mais, quando ela não vê o outro respondendo nas expectativas dela, né? Ela acha às vezes que está dando pouco. E aí ela dá mais. E aí o desgaste é maior ainda. Porque eu me dou, eu me dou, eu me dou, eu me dou. E eu não recebo aquilo que eu espero do outro. E muitas vezes, quando essa situação ocorre, até uma separação, porque para aquela outra pessoa, ele não precisa de tudo isso. Né? A pessoa que está dando está se martirizando e fazendo mais do que ela pode, mas o outro, de repente, ele não precisa de tudo isso, ele não aguenta essa carga e ele acaba se afastando. Né? Essa relação também, ela é muito complicada, assim, tem que tomar muito, muito cuidado com nós, os cuidadores, de maneira geral. Então, médicos, psicólogos, assistentes sociais, cuidador de idoso, babá, professor, enfim, todas as pessoas, né, que estão envolvidas no cuidar do outro, né, de cuidar de um outro ser. A gente está muito acostumado, fala a gente, porque os veterinários também estão envolvidos como cuidador dos animais e até um certo grau das pessoas que trazem os animais ali para o consultório. A gente está muito acostumado a doar, a dar o meu tempo, dar o meu conhecimento, dar o meu cuidado. Se é um cuidador de idoso, ele vai, né, cuidar, trocar, dar banho, cuidar da higiene, às vezes dar comida na boca, se preocupar com o horário do remédio. Então a gente está muito acostumado com esse doar. Mas não é muito fácil para os cuidadores, de maneira geral, o receber. Né? É mais difícil aceitar
uma ajuda, aceitar que precisa de uma ajuda, do recebimento dessa ajuda. Eu estive até ontem, estava no consultório conversando com uma cliente, a cachorra dela estava fazendo quimioterapia, enquanto estava ali recebendo o medicamento, a gente estava batendo papo. E aí falando de vários assuntos e falando de viagens e tal, e aí ela comentando, porque teve um ano aí que eu tive a oportunidade de ir para um outro país, e aí fomos em alguns locais que tinham roupas e outros acessórios, nossa, e estava com preço super bacana. Fui com uma mala, voltei com 3, né, falando de compra e tudo mais. E aí, o que você trouxe? Assim, nossa, eu trouxe roupa pro meu marido, trouxe roupa pros meus filhos, e mais isso pra não sei quem, mais isso pra não sei quem. E aí eu virei para ela e perguntei, e pra você, o que você trouxe? Ela, não, pra mim não trouxe nada, não. Trouxe uma coisinha ou outra, mas trouxe, não, mas eu não preciso. Eu não sou muito ligada com essas coisas. A gente fala muito isso, né? É uma desculpa, assim, é um hábito que a gente fala muito, não, eu não preciso de nada, não. Eu não me ligo muito para essas coisas, não. A gente tem o hábito de se preocupar muito com os outros, de cuidar muito dos outros, falando aqui dos cuidadores, e a gente esquece que a gente também precisa de um cuidado, de um carinho, nem que seja um cuidado pessoal, né? Eu vou ali comprar, talvez agora, no Natal, fim de ano, né? Deixo ali essa reflexão. Alguns, né, já estão pensando e se planejando para comprar os presentes de Natal. Black Friday tá aí, não sei se muita gente vai aproveitar a Black Friday já para antecipar os presentes de Natal. E eu tenho certeza que deve ter uma lista, né? Uma lista de presente para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai, para o sobrinho, tal. E aí, será que você está nessa lista? Né? Quando a gente faz essa lista de presentes para os outros, será que a gente lembra de, nossa, eu tenho que me pôr nessa lista que eu vou comprar para mim de presente de Natal? Muitas vezes a gente esquece, né? A gente não se coloca nessa lista. Então, voltando aqui, vou pegar minha colinha aqui para ver se tem tanto assunto, para ver se eu não esqueci de nada, não pulei nada. Voltando lá na primeira frase que eu falei, na definição do que é constelação, o que eu falei? É uma técnica. Lembra que eu tô, né, falando bem que é uma técnica. Constelação não é terapia, tá? É uma técnica basicamente utilizada para identificar desordens nos sistemas familiares, falando aqui da constelação clássica familiar, e dar caminhos, oportunidades para que essas desordens sejam colocadas em ordem novamente. Então, para quem nunca assistiu uma constelação, para quem nunca viu uma constelação, eu vou tentar explicar mais ou menos como que funciona. Existem várias formas hoje, né, de fazer constelação, mas eu vou falar basicamente da clássica, né, da mais conhecida. Tem variações, mas só para tentar explicar para quem não conhece, né? Como eu falei, quem nunca assistiu, nunca viu, talvez vai continuar sem entender, né? E aí, em outra oportunidade, talvez consiga participar, enfim, eu vou ver se eu trago alguns exercícios mais pra frente, só para fazer uma demonstração para quem não conhece e realmente ver como funciona. Né? Às vezes eu recebo comentários, né, de colegas falando, ai Vanessa, nossa, eu já vi seus vídeos, eu já assisti seus vídeos, já li seus textos, a gente já conversou, você já me mandou áudio pelo WhatsApp, já explicou, eu ainda não entendo o que é essa tal dessa constelação. Faz parte. É isso mesmo. Então, enfim, como que funciona basicamente? É feito uma dinâmica de grupo, que pode ser feita com pessoas, com bonecos, com outras âncoras, mas enfim, pensa assim, uma dinâmica de grupo, aonde cada pessoa representa um personagem daquele sistema do cliente, que é a pessoa que foi buscar a constelação. E quando é aberta, quando é montada essa dinâmica de grupo, é formado um campo, que é chamado de campo mórfico. Eu vou falar mais de campo mórfico na semana que vem. O campo mórfico, basicamente, o que ele é? São ligações energéticas que ligam todas as pessoas desse sistema. Tanto as pessoas que estão agora, quanto os antepassados, os filhos, né? Todas as pessoas que pertencem a esse sistema estão ligados por essas conexões energéticas.
Isso não é, religião, não é filosofia, não é nada holístico, né? Os campos mórficos, eles foram e são muito estudados. Tem um biólogo, inclusive, que eu leio bastante por ser mais ligado, né? Tem trabalhos com animais, chamado Rupert Sheldrake. Ele é um biólogo britânico, acho que é britânico. E ele estuda muito os campos mórficos. Ele é um pesquisador mesmo, né? Então, na semana que vem eu vou falar um pouco de algumas pesquisas do Sheldrake com animais, o que ele descobriu. Tem um livro muito bacana, acho que eu até tenho ele por aqui, que é um dos últimos que eu li dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Que é aqui do Sheldrake, que é o nome dele, deixa eu deixar reto aqui para quem quiser ver. Então, esse livro aqui, Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home. Então, numa tradução literal seria, né? Cães que sabem quando os donos estão vindo para casa. Vou deixar aqui de novo para quem quiser ver. E ele fala bastante justamente desses campos mórficos. O que será que liga de uma maneira invisível, né? A gente não vê nenhum fio de ligação entre nós e outras pessoas, entre nós e os animais, mas como ele fala bastante dos animais, o que liga um ser a outro ser a ponto de a gente conseguir se conectar a alguém que não está mais aqui, seja no tempo, seja no espaço. Então, por exemplo, o que ele fala, né, dos trechos do livro, ele conta, por exemplo, de cães que percebem, falando basicamente do título aqui, né, quando os seus donos ou as pessoas que são mais ligadas a eles estão vindo para casa. Né? Então, aquele cão que sempre que o chefe da família está vindo para casa, ele já vai na porta 15 minutos antes e fica sentado lá esperando. E tem alguns trabalhos que ele fez com avaliações, então ele botava uma câmera na casa da família e uma câmera lá no escritório ou no local de trabalho, que às vezes era em outra cidade, né? E cronometrando a reação do cão e o que o chefe da família, por exemplo, estava fazendo lá. E tinha algumas situações que era cronometrado e era sincronizado, ou seja, quando a pessoa lá no trabalho começava ali a desligar o computador, arrumar a mesa, olhar no relógio, já se preparar para ir para casa, a câmera lá na casa mostrava o cachorro que às vezes estava dormindo, acordando, indo até a porta e ficando lá esperando a pessoa chegar. Isso ele fez não foi uma vez, tá? Como era um cientista, então ele fez várias vezes com vários cães, em situações diferentes, ou às vezes o mesmo cão programava para a pessoa sair do trabalho em horários diferentes. Mas será que é porque está saindo sempre no mesmo horário e o cachorro está acostumado com aquele horário? Então ele avisava com um walkie-talkie, eu não sei se já tinha celular, enfim, porque são trabalhos de muitos anos também. Em horários diferentes, horários atípicos, né, para a pessoa sair, e ele percebia, avaliava quantas vezes o cachorro acertava, quantas vezes o cachorro errava, e avaliava estatisticamente, e ele percebia que tinha realmente alguns cães que conseguiam, de alguma forma, sentir quando que o dono estava indo para casa. Né? Tem uma história também, né, sem dar spoiler, que eu vou falar mais disso na semana que vem, na live da semana que vem, mas tem uma história muito legal também, que ele conta de um gato que sempre que alguém específico da família telefonava para casa, quando tocava o telefone, o gato ia e sentava do lado do telefone. E ele fez vários testes de pedir para outras pessoas da família ligar, pedir para pessoas que não eram da família, desconhecidas, ligar, e o gato nem tchum para ninguém, o telefone ficava morrendo de tocar, o gato não fazia absolutamente nada. Mas quando aquela pessoa específica da família ligava, antes de alguém atender o telefone, o gato levantava e ficava do lado. Ele falava, peraí, como é que o gato sabe que é fulano que está ligando? Né? Então ele fala também em relação a isso, né? Em relação ao campo mórfico, né? O que são essas linhas que ligam um ao outro. Então, quando está na constelação, quando a gente monta essa dinâmica de grupo, quem está ali participando entra nesse campo e acessa as informações que estão nesse campo mórfico. Né? Então, fazendo uma comparação, mas como que acessa? Se é algo invisível, de pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, como que isso funciona?
né? Então, fazendo uma comparação, imagina, por exemplo, que você está lá com o seu celular, aí você quer uma foto que você tirou há 2 anos, né? E aí você vê aquela foto não está lá no seu celular, mas você usa o Google Fotos. E você salvou ela no Google Fotos. Então, o que você faz? Você liga ali o Wi-Fi ou a internet do celular e você busca, o seu celular busca lá no Google Fotos aquela foto que você quer. Então, você está vendo temporariamente aquela foto que não está mais salva no seu celular, mas está lá na nuvem. Né? Então, só fazendo uma comparação, um campo mórfico seria a nuvem. Né? Então, as informações daquele sistema familiar estão nessa nuvem. E quando a gente entra num campo, né, da constelação, quando ela é montada, cada pessoa que está ali participando, ela se conecta via Wi-Fi, entre aspas, a esse campo. E começa a acessar aquelas informações que são importantes para aquela situação do momento. Então, quem já viu uma constelação, ou mais ainda, quem já participou da constelação, sabe que às vezes você entra no campo e você começa a sentir coisas diferentes. Tristeza, raiva, as sensações físicas, mal-estar. Muitas vezes você começa a ter pensamentos diferentes. Nossa, eu tô com uma vontade de dizer tal coisa, fica na minha cabeça uma frase, mas por que eu tô pensando isso? Não tem nada a ver comigo. E realmente não tem nada a ver com você, né? De alguma forma você tá, aquela pessoa naquele momento tá acessando a informação lá do campo, né? Lá do Google Fotos, né? Como eu dei o exemplo, né? E o facilitador, que é a pessoa que está ali, né, observando o que está acontecendo, observando todos esses movimentos, o que ele faz é exatamente identificar, diante do que ele está vendo, né, da relação entre as pessoas que estão ali naquele campo, aonde está a desordem. Né, e o que precisa ser feito para que essa ordem seja restabelecida, né, para que essa desordem seja colocada em ordem novamente. Que está ameaçando chuva, está começando a ventar mais forte, então por isso que de tempos em tempos vocês vão ver eu segurando as coisas aqui para não começar a voar tudo. O importante também que eu queria falar sobre isso, vamos ver aqui, achei que ia cair uma árvore, enfim, é que assim, é importante dizer que a constelação por si só, ela não faz nada, tá? Sozinha, a constelação não faz nada. O que ela serve é isso, para identificar as desordens e sugerir o que precisa ser feito para ser colocado em ordem novamente. Quem tem que fazer o que está sendo sugerido é o cliente, ou como alguns chamam, o constelado, a pessoa que foi buscar aquela constelação. Né? A constelação sozinha, ela não faz nada. Né? Às vezes as pessoas falam, eu fui fazer uma constelação, não mudou nada na minha vida. Ela por si só, ela não vai fazer nada. Quem tem que fazer, ela só, como às vezes a gente fala, só levanta o tapete para você ver o que está lá embaixo. Agora, quem tem que querer mexer naquilo ou não é o cliente, é o constelado. E muitas vezes isso acontece, da pessoa não querer mexer. Então, eu lembro uma vez que eu estava numa constelação, numa questão de um cachorro, né, de um pet da família, e surgiu, quando abriu o campo ali, a gente começou a ver os movimentos, surgiu que aquelas doenças que estavam envolvendo aquele cão tinham uma ligação direta com a relação daquela pessoa com um familiar dela. Uma relação direta. E pelo ali foi falado, olha, existe um conflito aqui que está refletindo diretamente no seu cão. Você precisa mexer, né? Para resolver aqui, você precisa mexer nesse conflito. A pessoa falou, não quero falar sobre isso. Eu vim aqui para falar do meu cachorro, eu não quero falar dessa questão com esse familiar. Não quero mexer com isso. A gente respeita. Não era o momento dela, ela não estava preparada ou ela não queria. E tá tudo bem. A gente respeita. Só que a gente não pode fazer por ela, né? A constelação não pode fazer pelo cliente, pela outra pessoa. Ela só aponta, olha, mostrou, né? Abriu a janela ali e mostrou. Tem um conflito aqui. Tem, por exemplo, um excluído. Apareceu aqui um excluído. Então, para resolver desordem do pertencimento, né? Como eu falei lá atrás,
para a gente desemaranhar essa desordem, esse excluído precisa ser novamente incluído, reconhecido como um membro dessa família. Né? E quem tem que fazer isso é o cliente, a pessoa que foi buscar a constelação. E aí agora eu vou falar um pouquinho onde os pets entram em tudo isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para ver se eu não perdi nada. Porque de repente pode até ter alguma pergunta, alguma coisa, ou algum comentário, enfim, que eu perdi. Gorete estava me vendo. Que bom, fico feliz. Então vamos lá. Se tiver mais alguma coisa, algum comentário, tudo, o vídeo vai ficar disponível, tá? Vai ficar disponível tanto aqui no Face, eu sei que é um horário que muita gente não consegue acompanhar, mas vai estar disponível também tanto aqui no Face, eu vou colocar no canal do YouTube também. Então quem não puder agora, pode mandar comentário depois, sugestão, enfim, que na semana que vem eu respondo. Então agora vamos falar dos pets, já que eu falei basicamente o que é constelação, como funciona, para que ela serve, quais as leis que são envolvidas e os pets, como que os nossos pets entram em tudo isso. Eu falei rapidinho já nesse exemplo. Os nossos pets, eles entram, eles têm uma fluidez de entrar e sair do nosso sistema familiar muito ampla. Né? Então, eles podem se emaranhar em qualquer uma dessas desordens, dessas ordens que eu falei, que podem virar desordens, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, né? Uma questão que eu esqueci de comentar. Você pode perguntar, não, tudo bem. Eu já entendi as ordens e já entendi que tem algumas situações que podem ocorrer desordens, mas e daí? Qual o problema de existirem essas desordens? Né? Então, segundo a visão sistêmica, o que se percebe é que quando há uma desordem num sistema, essa desordem ela vai se replicando de geração em geração até que a ordem seja restabelecida. Tá? Então, o problema é que emaranhados vão surgindo, né, que vão passando para outras pessoas da família, às vezes de outras gerações. Às vezes a gente abre uma constelação e percebe que tal pessoa está identificada com uma pessoa que foi excluída há 3 gerações atrás, lá no tataravô. Né? E como que essas exclusões, e se você busca, você encontra outros membros excluídos da família identificados com aquele lá atrás. Então, na verdade, o problema de deixar como está é justamente esse. Esses emaranhados, eles vão passando de geração em geração e eles vão causando conflitos. Né? Como, por exemplo, uma metáfora que eu gosto bastante, se imaginar, né, um rio e a água fluindo através, né, dentro desse rio, se de repente você colocar uma pedra, a água vai, desvia da pedra e continua. Se você colocar uma pedra em um tronco, ela vai, desvia da pedra, às vezes turbilhona no tronco e continua. Se você colocar uma pedra, um tronco, mais uma pedra, tudo, a água flui. Mas já está começando a ficar mais difícil. Tem alguns turbilhonamentos, ela diminui a velocidade, começa a ficar um pouco mais complicado. Vai fluir, mas com alguns tropeços ou literalmente com algumas pedras no caminho. As desordens são essas pedras colocadas, né, no curso do rio, e a água é o fluido da energia da vida, da lei do amor, enfim, da lei que rege todos os sistemas. Então, quando essas desordens são mantidas, e todas as famílias têm essas desordens, tá? Não é especial de uma ou outra, né? A gente vê que todo mundo tem os seus enroscos. Mas enquanto elas são mantidas, vai ocorrendo esses emaranhados, esses turbilhonamentos. Então, por exemplo, uma situação que se repete na sua vida e você fala, não é possível, eu não aguento mais passar por isso, mas de novo eu estou passando por essa situação, por que isso está se repetindo? Ou, trazendo aqui pelo tema em relação aos animais, caso, se não aconteceu com você, mas você já deve ouvir falar de outras pessoas que podem ter acontecido, por exemplo, doenças que se repetem naquela família. Então, por exemplo, tem pessoas que já teve 4 gatos, os 4 morreram de diabetes. Então, tudo bem, diabetes é uma doença até que comum, mas os 4 morreram de linfoma. Ou um outro caso de uma outra pessoa que já tinha tido 6 cadelas, as 6 morreram de tumor de mama.
E tumores de mama super agressivos, assim, de descobrir num dia, em 2 meses, a cadelinha já ter falecido. Aí você fala, poxa, ok, hoje em dia, infelizmente, tem mais diagnóstico, tem, enfim, outras questões, é normal até ter tumor, poxa, 6, né? É muita coincidência, sabe? Você fala, é muita coincidência de doenças se repetirem. E isso eu tô falando dos animais, porque a gente vê isso fazendo constelação sobre animais, mas podem ser por pessoas também. Não tem famílias, por exemplo, que naquela família a doença que se repete é do coração. Então, por exemplo, o avô teve doença do coração, o tio teve doença do coração, o pai tem doença do coração, a outra tia já colocou ponte de safena, enfim. Né? Então, naquela família, é doença do coração. Tem outras famílias, por exemplo, que a doença que se repete é diabetes. Né? Então, tem um monte de gente com diabetes na família. Outra doença, por exemplo, psiquiátrica. Então, um tio teve esquizofrenia, o outro teve, ou seja, às vezes, e são os emaranhados, né? São esses emaranhados que eu quis dizer, que vão se repetindo de geração em geração, em várias pessoas daquela família, nas gerações seguintes, e isso chega até os animais, né? Não estou dizendo, de repente, se você tem um cão, um gato, um papagaio, enfim, qualquer animal com uma doença, que o problema dele é 100% sistêmico. Ah, vou fazer uma constelação, ele vai ficar curado. Não é isso, tá? Ele tem que ir no veterinário, você tem que fazer os exames, se for diagnosticada uma doença, tem que fazer um tratamento, tá? E se por acaso aquela questão for sistêmica, tiver alguma coisa a ver com o seu sistema ou não, e aquilo for trabalhado, for uma desordem, for colocado em ordem, pode ser que esse animal melhore ou não, tá? Isso eu falo um pouquinho mais pra frente. Então, falando, né? Já falei um pouquinho dos animais. Quanto tempo tá aqui? 40, tem mais uns 15 minutinhos aqui. Então, por exemplo, algumas situações em que os animais entram nesse sistema. Quando a gente abre uma constelação em relação a um pet, a um cão, a um gato, aquele tema, aquela questão que está sendo trazida sobre aquele animal, ele pode estar ligado a alguma questão do sistema da pessoa, da família, né? Ele pode estar ligado, aquela questão pode estar ligada a uma questão do sistema daquele animal. Aquele animal também tem um sistema dele, né? Isso tem que ser respeitado e normalmente a gente esquece disso, né? Ou pode estar ligado a um sistema de um terceiro, né? Então já vi também em constelação, por exemplo, um animal que era de uma pessoa e por alguns anos, e aí por algum motivo ele foi morar com outra pessoa, foi doado, ou enfim, foi morar com outra pessoa. Ele pode ter alguma questão emaranhada ainda ligada ao sistema dessa pessoa que ele está morando agora, ou pode trazer questão da outra. Está ligado ainda com uma questão da outra pessoa, da onde ele veio. Oi, Rê, agora eu estou vendo aqui. Gorete, a Regina. E quando a gente abre a constelação, isso aparece, né? Então eu já facilitei constelações em que a questão do cão estava ligada ao sistema dele, questões ligadas ao sistema da família e questões ligadas ao sistema de uma outra pessoa que ele tinha morado antes. Então, um exemplo, né? Eu já tenho um texto e um vídeo sobre isso, mas eu vou trazer de novo porque é super importante. Um exemplo de uma desordem que é muito comum a gente causar, digamos assim, nos pets, uma desordem de pertencimento e às vezes de hierarquia também. Né? Quem aqui de vocês que está assistindo o vídeo, aqui a live, já fez, ou se não fez, com certeza conhece alguém que de fato, genuinamente olha para o cão, olha para o gato e vê como um filho. Todo mundo, né? Se não faz, com certeza conhece alguém que faça. Não, ele é meu filho. Né? E às vezes até conta junto com os filhos da família. Então, por exemplo, se você tem 2 crianças, às vezes fala, eu tenho 3 filhos, um menino, uma menina e um cachorro. Né? Conta junto. E assim, por mais que você ame o seu cão ou o seu gato, por mais que você queira dar para ele tudo do bom e do melhor, por mais que você realmente queira dar todo o amor como você daria para um filho, sinto dizer, ele não é seu filho.
E eu até brinco muitas vezes, né? Quando eu falo com os clientes, com os amigos, assim, eu até brinco. Eu falo, olha, eu não conheço o seu cão, não conheço o seu gato, né? Não sei de onde ele veio, não sei a história dele, mas eu tenho certeza que o pai do seu cachorro é um cachorro e a mãe do seu cachorro é uma cachorra. E nenhum dos dois é você. Ele tem um pai, ele tem uma mãe e ele tem um sistema de origem dele, que a gente precisa respeitar. E quando a gente coloca, por amor, gente, as questões são inconscientes, não são de propósito, mas quando a gente coloca um cão ou um gato e realmente trata ele como filho, no lugar de um filho, a gente muitas vezes afasta ele do sistema dele, afasta ele da essência dele. E isso acaba sendo uma desordem, tanto de pertencimento como de hierarquia, né? Quando a gente abre o campo na constelação, a gente vê isso. Inclusive, às vezes, de cães ou de gatos, enfim, que não se reconhecem como tal, né? Já teve situações em constelação, por exemplo, de eu colocar uma fala, né, para a pessoa falar, então fala para ele, eu vejo você, você é um cachorro né, e o representante tem isso, um cachorro, nossa, é tão estranho ouvir ela falar, eu sou um cachorro, nossa, que você vê assim, que ele não se reconhecia como tal, né? E isso é importante. É importante que a gente respeite o cão como um cão, o gato como um gato, o passarinho como um passarinho, que a gente respeite o sistema de onde ele vem, né? Um outro ponto, né, uma outra questão muito importante que a gente muitas vezes acaba fazendo por amor, fazendo sem querer, mas enfim, também acaba causando uma desordem, né, nos nossos pets, é quando, por exemplo, a gente tem um pet que faleceu por qualquer motivo, e muitas vezes para a gente lidar com aquele luto, a gente coloca outro no lugar, muitas vezes da mesma raça, da mesma cor e às vezes até coloca o mesmo nome. Né? Eu tive um cliente uma vez que ele já tinha tido 5 cães com o mesmo nome. Eu não lembro exatamente agora o nome, mas se era, eu vou chutar um nome qualquer que eu não lembro qual era o nome, mas se era, por exemplo, Zeus, era Zeus 1, Zeus 2, Zeus 3, acho que eu atendi o Zeus 4. Falei, como é que é o nome dele? Fui fazer a ficha, Zeus 4. Falei, como é que é? Zeus 4, porque sempre que morria um, ele comprava outro, adotava, não sei, e colocava o mesmo nome. E qual que é o problema disso? Você está exagerando, né? Também não é tudo isso. A questão é que aquele cão que se foi, aquele gato que se foi, ele teve a história dele, né? Que teve um começo, teve um meio e teve um fim. Esse que está chegando, ele também tem uma história, que tem um começo, um meio e, né, um dia vai ter um fim. E muitas vezes a gente olha para esse pet que está chegando na esperança que ele cumpra o papel que o outro deixou de cumprir. Ou que ele, de repente, preencha um vazio que o outro deixou. Mas é muito para ele. É muito pesado para ele. Ele não consegue fazer isso. Porque ele é outro, né? Ninguém tem como cumprir as expectativas de uma outra pessoa. Nem nós, seres humanos, nem os animais. Então, seria mais ou menos como, infelizmente, né? Mas fato, muitas vezes acontece, da pessoa de repente ter um relacionamento que não dá certo, e aí começa um outro relacionamento esperando que aquele homem ou que aquela mulher dê para ela o que ela esperava receber do outro ou da outra. Não dá, né? Cada um é um, cada ser é único, né? E os animais funcionam da mesma forma, né? Então muitas vezes acontece isso também, da gente querer colocar um animal no lugar do outro, e não dá, é uma desordem. Né? Cada um tem o seu lugar. E isso acontece também, por exemplo, quando a gente tem mais de um cão ou mais de um gato em casa, hoje é comum. Né? A gente tem uma ordem de chegada daqueles animais. Né? Às vezes eles montam a sua hierarquia, entre eles mesmo, eles se ajustam em relação a isso, mas eles têm a ordem de chegada daqueles animais que também tem que ser respeitada. Que horas são? Ih, tá acabando já. Falei demais, ainda ficou alguma coisa. Então é isso, assim, hoje eu quis, na verdade, trazer uma introdução para quem não conhece, né, do que é constelação, como que a constelação funciona e como que os animais podem, né, participar desses emaranhados, podem carregar questões por nós, ou muitas vezes questões próprias, né, deles mesmo.
Na semana que vem eu vou fazer eu montei mais ou menos umas 3 ou 4 lives, uma por semana agora, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, de constelação em relação aos animais. Então, na semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre os campos mórficos, vou falar sobre os trabalhos do Sheldrake, como que eles, o que tem a ver com constelação. E aí, de repente, se der, eu trago alguns exemplos, né, bem por cima de algumas constelações que eu facilitei, algumas situações que eu acompanhei e o que a gente pode olhar, né, em relação aos nossos pets. E logo mais agora, acho que agora para metade de dezembro, eu vou fazer um workshop. Então, para quem realmente se interessa, quiser ver como é que quiser participar de alguns exercícios nos workshops que eu faço, quer dizer, fazia, né, presencialmente antes da pandemia, eu sempre levava alguns exercícios sistêmicos, né, alguns pequenos exercícios de constelação, para que todo mundo pudesse ver como funciona e trabalhar um pouquinho uma questão com o seu pet, né, com o seu cão ou o seu gato. Então eu vou voltar a fazer esses workshops, vou ver se eu ou vou fazer online ou talvez tenha um espaço aberto que talvez dê para fazer, mas online com certeza dá para fazer. Mas aí eu vou divulgando por aqui, tá bom? Então agradeço muito. Não sei se tem algum comentário aqui que eu não respondi, que eu não vi, se passou batido, desculpa. Agradeço muito quem pôde acompanhar. Quem não pôde acompanhar, vai ficar disponível. Assiste quando tiver um tempinho, tanto aqui no Facebook como no YouTube. Assiste quando tiver um tempinho, me manda questões, perguntas, comentários. E aí, na semana que vem, continuação dessa live, onde eu vou falar um pouquinho desses exemplos aqui, dessas histórias contadas aqui no Sheldrake, nesse livro aqui, que é um livro bem bacana. É difícil de ler, mas é um livro bem bacana. E trazer mais alguns exemplos também sobre constelação com os animais de estimação. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Beijão, Gorete. Beijão, Rê, que eu tô vendo aqui. Não sei se tem mais alguém que eu não vi. Deixa eu dar uma fuçada aqui. Eu tô meio apanhando com esse. Se tiver mais alguém, gente, depois eu juro que eu entro e coloco um comentário. Tá bom? Beijão. Até semana que vem.